de Galo? Então, o Galo que ontem acabou perdendo, não fez uma boa partida contra a equipe do Cerro Porteño. Eu vou da mesma linha do Ernesto. Eu vejo que o Atlético tem uma certa dificuldade, o Atlético Mineiro, em alguns jogos. Ele vem fazendo um bom Campeonato Mineiro, mas se a gente for comparar o Campeonato Mineiro com o Campeonato Gaúcho, também você não tem um equilíbrio técnico, Adriano. Você tem ali um Atlético, Cruzeiro, às vezes um América, e o Atlético não apresentou assim um jogo tão convincente quando enfrentou o Cruzeiro, que foi naquela rodada lá de Brumadinho, e tem toda a questão. Mas na partida de ontem, especificamente, ele não fez um bom jogo como tinha feito em outras partidas na Libertadores. Ele fez alguns jogos, alguns bons tempos no Uruguai, tanto na vitória contra o Defensor Sporting, quanto no empate também na estreia que o Atlético teve. Em caso o Atlético venceu por 3-2, eu só não me recordo o nome do time que foi o primeiro, o Danúbio. O Danúbio ele venceu por 3-2, também fez assim 3-0, pensei que ia ser 5-6, também sofreu durante a partida, ficou 3-2, depois enfrentou o Defensor Sporting, venceu no Uruguai e não fez uma grande partida no Horto. As partidas da Libertadores, a sua diretoria entrou em consenso, está mandando no Mineirão, e ontem o Levir reclamou apenas da arbitragem. Eu vi que o time do Atlético, em certos momentos, não tinha criatividade. O Atlético rodava a bola de um lado para o outro e depende do Casares. Se o Casares está bem, o Atlético consegue a jogada. Eu vi um atleticano... Diga, pode concluir, desculpa. Não, as jogadas são se o Casares resolver jogar, senão o time fica parado. E quando entrou o Xará, que aí deu uma certa equilibrada no time, mas de resto o Atlético foi muito pobre ontem no empate, na derrota de 1-0 para o Cerro Porteño. Eu estou tentando encontrar aqui, Ernesto, não sei se vocês têm confirmação, fechou o Giovani mesmo com o Galo, que eu vi o nosso amigo Márcio Rocha, torcedor do Atlético Mineiro, falando o que se esperaria do Giovani no Galo. Aí eu disse para ele, olha, se for o Giovani do Santos, é interessante, mas se for o Giovani do Flamengo, é um gasto em vão. Sabem se fechou ou não? Não sei. Dando uma confirmada aqui. Mas eu só queria concordar com o Edu e dizer que eu não gosto desse time do Atlético Mineiro. Eu acho que é um time que não tem meio campo. Acho que um time que espera ir bem na Libertadores com a Adilson de meio de campo já começa errado. Sabe o que eu lembrei, Ernesto? Eu lembrei de ti. Contratou, Adriano. Contratou? Giovani. Contratou, isso. Sabe o que eu lembrei de ti, Ernesto? Foi o seguinte, quando eu vi um comentarista falando assim, o Adilson não acertou um passe no jogo. Aí eu fiquei pensando, mas quando na carreira o Adilson acertou um passe? Exato. Ele é um cara virtuoso, tem velocidade, é um cara que desarma relativamente bem, mas não vai esperar que o Adilson seja um criador de jogada. Exato. E como falou o Edu, depende exclusivamente do Casares e do Ricardo Oliveira acertar o gol. O time do Atlético Mineiro é isso. E eu acho que o Levir, assim, com todo respeito, acho uma pessoa fantástica. O livro dele, O Burro com Sorte, é muito bom. O título do livro é fantástico, a ideia é fantástica, mas eu acho que já tá fazendo hora extra como treinador, né? tá parecendo aqueles programas de stand-up, né? Ele pode fazer com o Serginho Malandro, ele pode fazer um stand-up. Eu não vejo o time do Atlético Mineiro indo muito longe na Libertadores. E como falou o Edu, o grupo é complicado, porque o Cerro perde muito pouco em casa, o Nacional do Uruguai perde pouco em casa também, o Atlético Mineiro já sai perdendo para o Cerro em Minas Gerais, olha, que abriu o olho. Adriano, é rapidinho, nessa análise do Ernesto e os próximos 2 jogos do grupo a gente não vai detalhar muito, mas só para você falar, o Atlético tem grande chance. Não é que a gente tá atacando o terror, não, mas vamos pôr uma possibilidade aqui. O Cerro pode ganhar do Zamora? Pode, o jogo no Paraguai, concorda? Facilmente. E o Nacional do Uruguai jogando em casa, ele não pode ganhar do Atlético Mineiro? Pode. Sim, no Uruguai. Então, quer dizer, essas 2 equipes abrem 6 pontos. O Atlético vai ter 12 para tirar. Então, por isso que a derrota de ontem foi complicada. Não é impossível. Se a gente pensar acho que foi o ano passado o Cruzeiro, perdeu os 3 primeiros e se classificou. Sim, ele perdeu a primeira, empatou com o Vasco e perdeu a segunda. Na verdade, ele perdeu a primeira, empatou as 2 e foi buscar em casa. Isso, não é impossível. Mas é como disse o Edu, o grupo começa a ficar curtinho, né?
Tu começa a fazer a matemática, tu começa a ter que precisar de 100%, 80% de aproveitamento num grupo que tem 2 times que, se não são supra-sumo do futebol sul-americano, são times de muita tradição.